lá, galera, vamos para a terceira parte da nossa aula. Vamos entrar agora na parte de esfera e cilindro. Vamos para a geometria espacial, a figura conhecida como esfera. A esfera é um sólido geométrico, tá bom? Que é obtido, né? Ele é desenhado da seguinte maneira: desenhe um círculo. Vamos desenhar com um círculo aqui. Eu vou usar aqui um objeto, né? Procurar desenhar um círculo. Não vai ficar lá tão bonito, mas vamos ver se eu consigo aqui, ó, né? Com muito esforço, desenhei aí o meu círculo. E aí você dá a ideia de profundidade fazendo um outro círculo planificado dessa maneira. Então esse desenho é conhecido como esfera. O que caracteriza a esfera é o seu raio. O raio da esfera, que é a distância do centro a qualquer ponto da esfera. Vamos corrigir aqui para ficar melhor. A distância do centro a qualquer ponto da esfera é chamado de raio. Pronto. Esta distância que eu acabei aqui de desenhar é o R, que é o raio da esfera. O raio da esfera caracteriza, né, a esfera. O volume de uma esfera é dado por 4/3 de πr ao cubo. É necessário memorizar essas relações. A demonstração não está no ensino médio, né, está no ensino superior, no parte de cálculo integral. Então no ensino médio a gente apenas memoriza para poder ser utilizado em prova. Volume de uma esfera, 4/3 de πr ao cubo. E a área total da esfera, a área da superfície de uma esfera, é igual a 4πr ao quadrado. Então essas duas relações são importantes memorizar para o cálculo de volume e área de esfera. Basta conhecer o raio. R representa o raio da esfera, que é a distância do centro a qualquer ponto da superfície da esfera. E π, todos lembram que π é um número, é 3,1415, não, é um número irracional. Podemos arredondar para 3,14. Normalmente na prova a questão vai te dizer se o valor de π é 3,14 ou apenas 3, se deve ser usado 3, 3,14, ou se não for dito nada, usa-se o π, deixa π no resultado aí para marcar o gabarito. Tudo ok? Vamos continuar, vamos ver exemplo. Calcular volume e área superficial de uma esfera com raio 3 metros. Tudo ok? Vamos ver uma esfera com raio 3 metros, qual é o seu volume e sua área. Solução. Bom, pare o vídeo, né? Execute o cálculo, veja se você consegue fazer esse cálculo com base no que vimos, né? Só é substituição de fórmula. Bom, se você fizer isto, né, vai verificar o seguinte: vamos separar aqui em duas partes, uma para o cálculo do volume e outra para o cálculo da superfície, ou da área total. O volume é 4/3 de πr ao cubo. Então deve ser feito, o volume é 4 vezes π vezes 3 elevado à terceira, dividido por 3. 4/3 de πr à terceira. O volume então é 4 vezes π vezes 3 à terceira é 27, dividido por 3. Podemos simplificar, 27 dividido por 3 dará 9. E 9 vezes 4 dará 36 π metros cúbicos. Este é o volume da esfera. Bom? Agora vamos ver a sua superfície ou área total. A área da esfera é 4πr ao quadrado. Basta substituir os valores. 4 vezes o valor de π. Não vamos substituir o valor de π. E o raio, que é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 4, 36 também. Só que é 36 metros quadrados. E não metro cúbico, que aí é área. Então está calculado a área e o volume de uma esfera. Tá bom? Bom, pode ser dado a área para calcular o volume ou o volume para calcular a área também. Vamos ver um exemplo deste tipo. Exemplo 2. Calcular o volume de uma esfera calcular o volume de uma esfera com área de, vamos pegar uma área de 100
decímetros quadrados. Bom, foi dado aí a área de uma esfera e que é o seu volume. Tudo ok? Pare o vídeo, né? Tente executar esse cálculo com base nas equações que vimos de volume e área de uma esfera. Bom, você deve partir da área da esfera, encontrar o raio dessa esfera e com este raio calcular o volume da esfera. Tudo ok? Bom, a área da esfera foi dada como 100. A área é 4πr ao quadrado, igual a 100. 4 passa dividindo. Bom, vamos colocar aqui, corrigindo aqui, 100π, tá bom? Por favor, corrijam aí, coloque a área da esfera como 100π decímetro quadrado, tá certo? Porque aí fica o cálculo preciso, né? Vai ficar 100π. Considere a área da esfera como 100π. Então, a área da esfera, 100π decímetro quadrado. Então, vai ficar 4πr ao quadrado igual a 100π. Normalmente é dado dessa maneira para justamente cancelar o valor de π. Para ficar exato, ó, r ao quadrado é 100 dividido por 4. 100 dividido por 4 é o raio ao quadrado. Raio ao quadrado. O raio ao quadrado igual a 100 por 4 dá 25. Aliás, 100 por 4 é 25. E o raio, então, vai ser a raiz de 25. A raiz de 25 é exata, 5. 5 decímetros. Tá bom? Temos aí o raio. E agora o volume. O volume é igual a 4/3 de πr ao cubo. Quem é o volume? O volume é 4/3 de π vezes o raio. Raio igual a 5. 5 elevado à terceira. Resultado, o volume é 4/3 de π vezes 125. 5 à terceira, 125. Resultado, o volume é 4 vezes 125. Resultado é 500 sobre 3 π decímetros cúbicos. Então, essa é a resposta. 500 sobre 3 π decímetro cúbico. Tudo ok? Todos conseguiriam acompanhar? Bom, minha gente, eu espero que você tenha acompanhado aí como se calcula o volume e a área de uma esfera. Vamos passar para a próxima figura, que é o cilindro. Muito importante é o cilindro. O próximo sólido geométrico. Um cilindro, né, tem a forma de uma lata, aquelas latas de conserva. A maioria das conservas, elas são produzidas na forma cilíndrica. Então temos aí o cilindro, ó. Vamos fazer o desenho de um cilindro. O que caracteriza o cilindro é o raio, tá bom? O raio e a altura. E a altura do cilindro é o que caracteriza o cilindro. E a altura. O raio da base e a altura. A base de um cilindro é um círculo, tá bom? A área da base, ó, se pegarmos a base, vamos olhar o cilindro com a base de cima. Se olhar a base de cima, a gente vai ver que a base nada mais é do que um círculo. E aqui temos o raio, tá bom? Então, esta base, que eu estou marcando aqui, ó, é um círculo. E a área da base, lembre-se que a área da base é πr ao quadrado. Todo círculo tem área πr ao quadrado, que é a base do cilindro, a base inferior e a base superior do cilindro. Bom, gente, como é que a gente calcula, não é, o volume de um cilindro? O volume de um cilindro é igual à área da base vezes a altura. O volume nada mais é do que πr ao quadrado vezes h, tá bom? Essa é a fórmula que calcula o volume de um cilindro. πr ao quadrado vezes a altura. Bom, e quem é a superfície total de um cilindro, a área total do cilindro? Vamos desenhar o cilindro aberto. Bom, o cilindro aberto, você terá uma área lateral, tá bom? Você terá uma área, você vai ter uma área lateral, está aí desenhada a área lateral, e as bases que são dois círculos. Vamos desenhar um círculo superior e um círculo inferior. Então temos aqui a área lateral e a área da base. Já vimos que a área da base é πr ao quadrado. A área da base é πr ao quadrado. A área lateral, ela é calculada assim, ó, é o comprimento da circunferência, porque essa área lateral está presa numa circunferência, é o 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes a altura.
Temos aqui a altura e temos este comprimento que é 2πr. Então, multiplicando 2πr vezes a altura, temos a área lateral. Bom, então, a área total de um cilindro é calculada assim. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Onde a área da base é πr ao quadrado. E a área lateral é 2πrh. Esse 2πr pode ser colocado como fator comum. A área total fica 2πr, que multiplica r mais h. 2πr é chamado de fator comum. Esta é a fórmula que calcula a área de um cilindro, área total. 2πr que multiplica r mais h. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Bom, minha gente, vamos fazer exercício sobre isso, não é? A única maneira de treinar é resolvendo questões. Ó. Primeiro exemplo, calcular o volume e área total de um cilindro com raio da base 2 metros e altura 4 metros. Vamos ver aí? Calcular o volume e área total de um cilindro com raio da base 2 metros e altura 4 metros. Vamos à solução? Bom, primeiro determinar a área da base. A área da base é πr ao quadrado, tá bom? πr ao quadrado. Π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vai ficar 4π metros quadrados. Essa é a área da base. πr ao quadrado. Bom, quem é o volume? Volume é a área da base vezes a altura. A área da base já vimos que é 4π. E a altura, 4. 4 vezes 4, 16π metros cúbicos. Este é o volume. Temos aí o volume como 16π metros cúbicos. O volume do cilindro. Agora vamos calcular a área total. Bom, como é que calcula a área total? A área total vai ser a área da base, que já vimos que é πr ao quadrado, ou seja, π vezes 2 ao quadrado, 4π, já foi calculado, metros quadrados. E a área lateral? A área lateral é 2πr vezes a altura, h. 2π vezes o raio, que é 2, e a altura, que é 4. Resultado, 4 vezes 4 dá 16π metros quadrados. Bom, só que lembrando que o cilindro tem duas bases, uma superior e uma inferior, duas bases, e a área lateral. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área total do cilindro será 2 vezes a área da base, 4π, e a área lateral, 16π. 4 vezes 2, 8π, mais 16π, teremos uma área total de 24π. A unidade é metros quadrados. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar os nossos cálculos? Eu sei, né, que vocês não devem estar lembrados disso. Quem terminou o ensino médio recentemente, lembra dessas fórmulas. Quem não terminou o ensino médio recentemente, então, vai acompanhar essa aula, vai para a apostila, tem questões resolvidas lá, vai relembrar tudo isso e repetir, 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 que é a forma de você aprender, tá certo? A matemática tem esse único caminho de repetição para a aprendizagem. Não tem outro, não é? A aula aqui serve para estimular vocês, relembrar ou, não é, aprender aquilo que não foi visto no ensino médio. Às vezes, muitas vezes o aluno nunca estudou esse assunto, não sabe, não é, como fazer o cálculo, então está sendo mostrado aqui e você deve repetir o máximo que você puder tudo que está sendo feito nesta aula e que tem também na apostila. Tá bom? Vimos aí o cálculo do cilindro, né? Vimos o cálculo do volume de uma esfera e o volume de um cilindro. Bom, existe algo chamado cilindro equilátero. Cilindro equilátero
é aquele que atende à condição, a sua altura é 2 vezes o raio da base, tá bom? Se a altura for 2 vezes o raio da base, o cilindro é chamado de cilindro equilátero. Quando o cilindro é equilátero, basta dar o raio da base que tem tudo já resolvido, né? Você tem tudo que precisa para o cálculo. Vamos ver um exemplo para a gente finalizar? Determinar área e volume de um cilindro equilátero com raio da base igual a 3 metros. Vamos ver aí. Determinar a área e volume de um cilindro equilátero de raio da base, com raio da base 3 metros. Como eu disse, quando o cilindro for um cilindro equilátero, basta dar o raio da base, porque para obter a altura basta dobrar o valor do raio. A altura terá 6 metros, não vai ser dito isso na questão. A questão só vai te dar essa ideia, que o cilindro é equilátero. Então a solução, o primeiro passo é este. O primeiro passo é saber que se o raio é 3 metros, a altura será 2 vezes o raio, que é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6 metros. Será a nossa altura. Tudo ok? Bom, uma vez que eu tenho raio e altura, tem tudo. Quem é a área da base? A área da base é πr ao quadrado, ou seja, π vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 π metros quadrados. E quem é a área lateral? A área lateral é 2πr vezes a altura. 2π vezes 3 vezes 6, que é a altura. 3 vezes 2, 6 vezes 6, 36. A área lateral é de 36 π metros quadrados. Bom, agora vamos calcular o volume e a área total, né? Vamos primeiro para a área total. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. 2 vezes a área da base, 2 vezes 9, π. Área lateral, 36, π. 2 vezes 9, 18, mais 36. E essa área total é de 54 π metros quadrados. Essa é a área total desse cilindro. E quem é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Bom, quem é a área da base? A área da base, 9 π. Quem é a área altura? 6. 9 vezes 6 coincide também, 54 π, só que agora é metros cúbicos. Então temos a área total como 54 metros quadrados e o volume total como 54 metros cúbicos. Tudo ok, minha gente? Eu espero que vocês tenham acompanhado aí, né? Vimos neste bloco de aula o cálculo do volume de uma esfera, volume e área de uma esfera e volume e área de um cilindro, tá bom? Eu espero que vocês tenham acompanhado. Reveja os vídeos, reveja todas as fórmulas que foram usadas, façam esses cálculos que estão sendo desenvolvidos aqui, que são cálculos simples. Na prova de concurso não se aprofunda esse conteúdo, não existem questões complexas de geometria espacial, é algo mais superficial. O que está sendo mostrado aqui é suficiente para resolver questões de prova. Depois, né, teremos aí aulas de resoluções de questões de provas para vocês acompanharem. Tudo de bom, felicidades, até o nosso próximo encontro.